Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre consciência fonológica. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é a consciência fonológica, os níveis de consciência fonológica, vem comigo! Primeiro, vamos entender o que é essa consciência fonológica. Então, a consciência fonológica é uma habilidade de a gente compreender os fonemas, manipular esses fonemas, que são os sons da fala. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro para a criança é que as letras elas têm nome e têm som. Então, o nome da letra A, B, C e o som da letra, que são quando nós falamos aquilo que nós falamos, então nós fazemos o som das letras. O som da letra A, da vogal A, da letra B, B. Então tem diferença, porque nós não falamos BA, BALA, bala. Para falar bala, nós produzimos o som bala. Então são 4 fonemas que nós temos aí. E isso precisa ser explicado para a criança de uma forma bem clara quando ela está ali na alfabetização e até mesmo antes. Então, a consciência fonológica, que é essa habilidade de manipular esses fonemas, ela pode ser feita com a criança muito antes dela entrar no processo de alfabetização. Por quê? A consciência fonológica ela vai preparar a criança para quando ela chegar na alfabetização, para que ela tenha aí a aquisição do SEA, do Sistema de Escrita Alfabético. E o que nós precisamos saber de importante sobre a consciência fonológica é que ela tem os seus níveis que precisam ser respeitados. Então, primeiro, de uma forma bem lúdica, com muitas brincadeiras, nós vamos trabalhar com a criança a questão da estimulação do processamento auditivo. E o que é isso? É a forma como a criança processa as informações que são ouvidas. Como que nós podemos trabalhar isso? Estimulando a criança a ouvir os sons do ambiente, os sons que ela faz com o seu próprio corpo, os sons dos automóveis, os sons da natureza. Uma forma bem simples é quando você está em um ambiente e você para e pede para a criança: fique em silêncio, escuta. Que barulhos são esses? E aí ela vai nomeando esses barulhos. Olha, é o barulho de uma moto, é o barulho de um carro, esse é o barulho do carro, esse é o barulho da moto. Esse barulho é que faz quando o passarinho está cantando lá longe. Então nós vamos nomeando e ajudando a criança. Outra forma de a gente estimular é perguntar para a criança: de onde será que vem esse som? Será que é um som que está perto? É um som que está longe? Então são brincadeiras bem simples que dá para a gente fazer em qualquer ambiente, a qualquer momento. Tá? Então essa estimulação ela pode acontecer sempre em diferentes ambientes que você está e de uma forma bem lúdica. Então você, pai, professor, pode estar fazendo o estímulo, a estimulação dessa criança. Depois que a gente passa aí dessa parte do processamento auditivo, então nós entramos na consciência de frase e de palavras. Lembrando, pessoal, que todas as atividades no primeiro momento, quando a gente está falando dessa estimulação, são só brincadeiras, não são atividades de folhinha. Depois, lá para frente, quando a criança já estiver lá no último nível, na consciência de fonemas, que ela pegou bem o jeito, ou se é uma criança que já está no processo de alfabetização, já está alfabetizada, mas precisa ainda dessa estimulação, a gente vai para o trabalho de folha. Mas a consciência fonológica são estimular brincadeiras, estimular atividades que não envolvam necessariamente a folha ou o papel. Então, quando a gente chega ali no nível da criança de consciência de palavras, consciência de frases, nós vamos explicar para a criança o que é uma frase, o que é uma palavra. Então, que nós temos as palavras e nós temos ali as palavras, juntando as palavras, a gente forma uma frase, como se fosse um texto curto. E aí nós vamos dando exemplo para ela. O cachorro come osso. Isso seria uma frase. Marina caiu. João joga bola. E aí você vai dando exemplo e vai mostrando para a criança que dentro da frase existem as palavras. Então, o João joga bola. O cachorro come
osso. E aí nós vamos mostrando que as palavras juntas elas podem formar uma frase. E o interessante aqui dos níveis da consciência fonológica é que ele vai começar do global para o específico. Então nós não vamos direto lá na estimulação do fonema. Não, antes disso a gente vai mostrando para a criança aquilo que é mais amplo, que é a frase, a palavra, para depois a gente chegar nessa consciência de fonema. Só que quando nós estamos trabalhando, pessoal, a gente coloca em níveis, tá, separados, mas não significa que uma coisa não está interligada na outra. Não, uma coisa faz parte da outra. Então, quando eu trabalho essa questão das frases, essa questão da palavra, eu já estou produzindo som e eu já posso chamar a atenção da criança para que ela perceba como que a minha boca faz quando eu estou falando, quais são os sons que saem dela, porque aí ela já vai fazendo essa assimilação durante todo esse processo. Então, passamos aí do nível da consciência de frases, a consciência de palavras, a gente entra na parte das consciências silábicas, pessoal. E o que é essa consciência silábica? É a criança perceber que ela tem, que as palavras são formadas por pedacinhos e que é o que nós chamamos de sílaba. Então, nós temos ali, por exemplo, caneta. A nossa fala, ela é silábica, tá? Então, a criança precisa perceber isso. Por isso que quando nós estamos trabalhando a consciência silábica, nós falamos dessa forma mais pausada, mais vagarosa no início, para que a criança possa compreender. Então, eu vou falar, preste atenção. Olha como nós falamos, papel. Eu tenho 2 pedaços, então quando eu falo papel são 2 sílabas. E assim com as demais palavras, caneta, copo, e a gente vai levando a criança a perceber. Você pode fazer atividades que a criança, por exemplo, precisa andar de acordo. Meu mestre mandou, mas meu mestre mandou silábico. Você fala uma palavra para a criança e ela precisa andar de acordo com a quantidade de sílabas. Quem chegar no final ganha aí a corrida. Então, são várias atividades, várias brincadeiras que a gente pode fazer para estar estimulando essa consciência silábica. Então, depois que a gente passou aí, pessoal, da consciência silábica, nós entramos com a criança na consciência de rimas e aliteração. Então, nós vamos explicar para a criança que a rima é quando as palavras elas combinam o seu som final. E aí nós vamos mostrando para ela, por exemplo, pato combina com o quê? Sapato. Então, nós temos aí os sons finais são as rimas. E também nós vamos trabalhar a estimulação da aliteração, que é a repetição das consoantes, geralmente no início e no meio da palavra. Então, por exemplo, os trava-línguas, eles trabalham bastante com essa questão da literação. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu estou trabalhando aqui com esse fonema do r, esse R mais forte, tá? E aí, a gente vai trabalhando assim como tem muitos outros que vão trabalhar 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E a gente vai trabalhando, mostrando para a criança que as palavras, que as sílabas, né, na verdade, esses fonemas podem se repetir tanto no começo, no meio e no final, para que a criança não fique presa apenas pensando que essa combinação, essa repetição se dá apenas no final da palavra, que é o que acontece com as rimas. A gente pode fazer uma atividade e perguntar para a criança, olha só, olha para o ambiente que você está. Então pensa aí, eu tenho uma palavra que ela começa com o sonzinho de so, e pede para a criança tentar adivinhar. Suponhamos que você esteja ali na sala, sofá. E agora você vai ter que me dizer uma outra palavra que também comece com essa sílaba, so. E aí a criança pode falar sopa, entre outros. E aí você vai estimulando. Sempre primeiro, pessoal, antes de ir para o papel, sempre fazer essa estimulação sem dar as informações de letras. Você pode também trabalhar com as imagens, mas sem a escrita, tá? Que a escrita é só uma consequência, é o final do processo. E a gente precisa respeitar esse processo. Então, nós podemos também, por exemplo, pensar numa palavra que se repita no meio. Caneca,
caneta. Então, fala as duas palavras para a criança. Olha só, eu quero que você me diga qual é as sílabas que tem o mesmo som. Então, nessa daqui nós temos no começo e no meio, caneca e caneta. Tem tanto no início quanto no meio. E assim você vai procurando palavras para estar estimulando tanto essa rima, que é essa combinação dos sons finais, quanto a aliteração, que é a combinação das consoantes no início ou no meio da palavra. Passando aí dessa estimulação das rimas e das aliterações, nós entramos agora na consciência de fonemas, na consciência fonêmica, que é aqui sim, agora que a criança, ela já entendeu que nós temos as frases, que nós temos as palavras, depois nós temos a consciência silábica, que são os pedacinhos, depois nós temos as combinações no fim, no meio, no começo da palavra. Agora a gente chega na parte do fonema em si, do fonema isolado, onde nós vamos trabalhar a questão de cada sonzinho de cada letra. Então você pode apresentar para a criança não necessariamente o som da letra A, da letra B, B, mas você pode fazendo de uma forma contextualizada. Então, dentro da atividade, da brincadeira que você está fazendo, você vai desenvolvendo essa consciência fonêmica. Por exemplo, pega um material, lápis. Olha só, presta atenção nesse som. Lápis, lápis. Chama a atenção para a criança, da criança para sua boca, para ela ver como que faz esse som, que é a articulação do fonema. E aí você pergunta, será que tem mais alguma coisa que começa com esse mesmo som? E a criança daí vai percebendo, olha quando eu falo leão, olha quando eu falo laranja. Então ela vai percebendo que os fonemas vão se repetir, que as letras vão se repetir. Depois você vai estimulando dentro das palavras para a criança perceber que uma mesma letra está em várias partes. Por exemplo, que o A não é só de abelha, mas eu tenho abelha. Esse fonema, o A, ele se repete lá no meio. E que esse A também está presente em cavalo. Porque às vezes a gente fica muito prendendo a criança só na inicial e ela apenas grava aquilo, ela não interpreta, ela não processa essa informação. E ela não assimila e ela não acomoda essa informação. Então ela fica somente que é o A de abelha, o A de avião. Mas esse A também está presente em outras palavras do cotidiano. A gente falar banana, nós temos o A repetido 3 vezes dentro da palavra. E muitas vezes a gente fica B de bola, B de bolo, mas esse B também está presente em outras palavras. Então é muito importante, de uma forma geral, que a gente estimule a criança nessa questão dos fonemas de forma contextualizada. Então sempre que você for falar uma palavra ou alguma coisa, você chama a atenção da criança para aquilo que você está falando, para que ela observe o som, faça o som bem marcante mesmo, para que a criança consiga perceber, a boca também bem marcante. E nos próximos vídeos eu vou dar dicas para vocês de quais fonemas a gente pode começar a estar trabalhando quando a gente chegar nessa consciência fonêmica também, porque existem alguns fonemas que são um pouco, que eles têm confrontos, que a boca, a forma como eu pronuncio é a mesma, mas que tem uma pequena diferença entre o surdo e o sonoro. Mas isso será um conteúdo para os próximos vídeos, eu espero que vocês tenham gostado, então acompanhem aí essa série da consciência fonológica.